Escolhido de Deus, você está vivendo um momento difícil, eu sei. A dor, a solidão, as dificuldades, tudo parece te empurrar para um lugar de desespero. Você se sente fraco, sem forças e talvez tenha questionado: por que estou passando por isso? Onde está Deus em tudo isso? Mas eu quero que você saiba, querido escolhido, que Deus vê você. Ele conhece sua luta de perto, Ele sente sua dor e Ele nunca te abandona. Você não está sozinho nessa jornada. A dor que você sente agora não é algo que Deus tenha planejado para te ver sofrer, mas sim algo que Ele usará para te moldar. Eu sei que isso pode ser difícil de compreender, mas é importante entender que Deus nunca desperdiça uma dor. O sofrimento, por mais intenso que seja, tem um propósito, e esse propósito é sempre um plano de amor, de crescimento e de restauração. Em nossa caminhada, somos muitas vezes levados a momentos de crise. Momentos em que nos sentimos fracos, nos questionamos e às vezes até duvidamos. E é nesses momentos que Deus usa a dor para nos ensinar. A Bíblia nos ensina que a dor tem um papel transformador. Ela não é algo que Deus permite apenas para que soframos, mas uma ferramenta que Ele usa para nos refinar, para nos aproximar mais dEle. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem recebe como filho. Quando você enfrenta a dor, o sofrimento, as perdas, é como um processo de refinamento. Como um ouro que é aquecido no fogo para ser purificado, você também está sendo refinado. A dor não é uma punição, mas uma preparação. Ela nos ensina a dependermos mais de Deus, a crescermos na fé, a nos entregarmos ao seu plano, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Deus permite que passemos por esse processo para nos tirar da nossa zona de conforto. Ele quer nos mostrar que não podemos caminhar sozinhos, não podemos confiar em nossas próprias forças. É nas fraquezas que sua força se revela. Deus, muitas vezes, permite que nos sintamos vulneráveis para que possamos aprender a confiar mais profundamente nele. Você pode estar pensando agora: mas por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permite tanto sofrimento? E eu entendo suas perguntas, pois a dor é real e a dor dói. Mas, querido escolhido, a dor não é o fim da sua história. Ela não vai definir quem você é, nem o que Deus vai fazer com sua vida. O Senhor te chamou e Ele te escolheu para viver algo muito maior do que os desafios que você está enfrentando agora. O sofrimento de hoje não se compara com a glória que virá amanhã. As promessas de Deus para a sua vida são maiores do que qualquer problema que você tenha. Quando você se sente perdido, sem saber por onde ir, é nesse momento que Deus te convida a olhar para Ele com confiança, a confiar que Ele está no controle. Ele não te abandonou e Ele nunca vai abandonar. Mesmo que você não sinta sua presença de maneira palpável, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, orquestrando cada detalhe para que você chegue ao propósito que Ele preparou para você. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Jesus, o Filho de Deus, é nosso maior exemplo de como lidar com a dor e o sofrimento. Quando ele esteve no jardim do Getsêmani, antes de ser preso, ele passou pela agonia mais profunda. Ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice de sofrimento, mas se não fosse possível, ele se submeteu à vontade de Deus. Jesus experimentou a dor, a humilhação, o abandono, mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. Ele sabia que através da sua dor, a salvação do mundo seria alcançada. A cruz, que parecia o fim, foi o início da vitória. A dor de Cristo trouxe vida para todos nós. Assim como Jesus, você não está sozinho na dor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Mesmo quando não conseguimos ver, Ele está conosco, sustentando-nos.
Ele te chama para confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. A dor é real, mas ela não é eterna. Deus, na sua misericórdia e graça, está usando essa dor para te levar a um lugar de confiança mais profunda, de fé mais sólida, de esperança mais verdadeira. Lembre-se de que Deus nunca vai deixar você sozinho na sua jornada. Ele tem um plano perfeito para a sua vida e os momentos de dor, por mais difíceis que sejam, não são em vão. Eles fazem parte de um processo divino de restauração, de transformação, de preparação para algo maior. O Senhor que te escolheu não vai te abandonar. Ele vai te levar a um futuro de paz, alegria e vitória. E agora, enquanto você se encontra nesse processo de dor, olhe para Jesus, que venceu a cruz e está à direita do Pai, intercedendo por você. Ele venceu o mundo e em Cristo você também é mais que vencedor. As dificuldades de hoje são apenas uma preparação para o futuro glorioso que Deus tem para você. Não desista, escolhido de Deus, porque a vitória é certa e em Cristo você é mais que vencedor. Escolhido de Deus, sei que muitas vezes a tristeza parece pesar mais que a própria dor. Há momentos em que a angústia vai além da dor física, quando o coração sente um vazio profundo, como se não houvesse mais forças para continuar. Às vezes, tudo o que você quer é simplesmente que as lágrimas parem de cair, que o medo dê lugar à paz e que as incertezas se transformem em segurança. Sei que você se pergunta, por que estou passando por isso? Qual é o propósito disso tudo? E você não está sozinho nessas perguntas. A boa notícia, querido escolhido, é que Deus tem um propósito em meio à sua tristeza. A Bíblia nos fala sobre as dificuldades e como elas fazem parte da nossa caminhada com Cristo. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os outros com a consolação que recebemos de Deus. Isso significa que mesmo quando a tristeza parece tomar conta de tudo, Deus está ao seu lado, te oferecendo consolo, e ao mesmo tempo, Ele te prepara para que você também seja um canal de consolo para outros. Não há sofrimento que não seja válido aos olhos de Deus. Ele não permite que passemos por dificuldades sem uma razão maior. Deus usa a dor para nos moldar e para nos aproximar mais de seu coração. Cada lágrima, cada momento de desespero é um convite de Deus para confiar mais profundamente nele. A tristeza nos ensina a humildade. Ela nos ensina a depender de Deus de uma maneira que as vitórias nunca nos ensinarão. Nos momentos de dor, aprendemos a olhar para o Senhor e a reconhecer que somos fracos e precisamos dele em todas as áreas da nossa vida. Quando a tristeza invade o seu coração, pode parecer que não há mais forças para continuar. Mas, querido escolhido, saiba que a força que você precisa não vem de você, mas de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo compartilha uma experiência em que Deus lhe diz: A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele está esperando que você se renda à sua graça e permita que Ele seja a sua força. É na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta mais claramente. É difícil, eu sei. É muito difícil aceitar a fraqueza quando nos sentimos incapazes de continuar. Quando o fardo parece muito pesado, o único lugar onde podemos encontrar descanso é nos braços de Cristo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como está escrito em Salmo 46, 1, e é Ele quem nos dá a força necessária para seguir em frente, mesmo quando parece que não há mais nada. O exemplo de Davi nos ajuda a entender como Deus pode usar a tristeza para nos fortalecer. Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou por muitos momentos de tristeza e angústia. Ele enfrentou a perda, a perseguição
e a dor de ver o seu próprio filho se rebelando contra ele. Em meio a toda a sua dor, Davi clamava a Deus: ouvi a minha voz quando clamo por socorro. Salmo 4:1. Ele sabia que, em sua tristeza, Deus era o único capaz de restaurar sua alma e lhe dar paz. Assim como Davi, você pode clamar a Deus agora, e Ele, em sua fidelidade, ouvirá o seu clamor. Deus nunca está distante, mesmo quando a tristeza te envolve. Ele te ama, Ele se importa com o que você está sentindo, e Ele promete que, mesmo no meio da dor, Ele te dará consolo. Não importa o quanto você esteja se sentindo fraco ou vulnerável, Deus te escuta e se aproxima de você. A tristeza não dura para sempre. O Senhor nos dá, mesmo em meio à dor, uma esperança que é inabalável. Em Apocalipse 21:4, a palavra de Deus nos diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a promessa do Senhor para a sua vida. O sofrimento, a tristeza, a dor, tudo isso um dia será apagado diante da glória eterna que nos aguarda. Você não está destinado a viver na tristeza para sempre. Eu sei que neste momento você pode sentir que a tristeza vai durar para sempre. Mas o Senhor está dizendo a você hoje: eu sou a sua esperança, eu sou o seu consolo, eu sou aquele que enxuga suas lágrimas e te conduz ao descanso. A promessa de um futuro glorioso, sem dor, sem sofrimento, é real e segura. Não permita que a tristeza te defina. Ela faz parte da caminhada, mas ela não é a sua identidade. Você é um escolhido de Deus, e a sua glória será revelada em você, mesmo agora, no meio da dor. Por mais que a tristeza pareça opressiva agora, Deus usa esse momento para fortalecer sua fé e prepará-lo para um futuro glorioso. A dor pode ser difícil, mas não é em vão. A tristeza é a semente que Deus usa para que um dia você experimente a colheita de sua paz, sua alegria e sua presença de maneira plena e eterna. Escolhido, não se deixe consumir pela tristeza. Levante-se com a força que vem do Senhor e saiba que Ele está te moldando para algo muito maior. O sofrimento é temporário, mas a glória de Deus será eterna. Deus está transformando a sua dor em uma plataforma para que sua graça seja ainda mais visível e poderosa em sua vida. O melhor está por vir, e Ele é fiel para te conduzir até lá. Escolhido de Deus, agora que você entende que a dor e a tristeza têm um propósito, é hora de mergulharmos na chave que pode transformar a sua caminhada: a fé. Eu sei que em momentos de dificuldades intensas, a fé pode parecer algo distante, quase inatingível. Mas quero te dizer que a fé é exatamente o que você precisa para superar o que está diante de você. A fé não é um sentimento abstrato, algo que simplesmente aparece sem um esforço consciente. A fé é uma escolha, uma decisão que fazemos todos os dias, independentemente das circunstâncias. Quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, a fé é aquilo que te mantém firme. A fé é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo o que vemos ao nosso redor é confusão e incerteza. Em Hebreus 11:1, a Bíblia nos diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé não se baseia apenas no que podemos ver ou tocar. Ela vai além do natural. A fé é confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver a solução, quando não conseguimos entender o caminho que Ele está nos guiando. Ela é a confiança no caráter de Deus, na sua fidelidade e no fato de que Ele nunca nos abandona. Quando passamos por dificuldades, é comum que nossa mente se encha de dúvidas, de medo, de insegurança. É nesse momento que a fé se torna essencial. Não é a fé que diz: tudo vai ficar bem agora, sem mais nem menos. A fé verdadeira é aquela que nos permite enxergar além da dor e da luta.
sabendo que, no final, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Como podemos cultivar essa fé em tempos difíceis? A primeira coisa que precisamos fazer é alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas a fonte viva que nos sustenta. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a Satanás com as palavras da Escritura, dizendo: "Está escrito." Mateus 4:4. Jesus não usou suas próprias palavras ou forças, mas a palavra de Deus, que é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Quando você estiver enfrentando dificuldades, não busque soluções apenas nas suas forças. Busque a palavra de Deus. Ele tem promessas para te dar a esperança necessária para continuar. Medite nas Escrituras, faça dela a sua fonte de vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. O mais importante não é o tamanho da sua dor, mas a profundidade da sua confiança no Senhor. Como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando a sua fé está em Deus, Ele te renova e te dá forças para seguir. A fé é também uma resposta ao agir de Deus. Quando Deus nos chama para crer, Ele não espera que tenhamos tudo resolvido ou que saibamos exatamente como a solução vai surgir. A fé é confiar que Ele está no controle e que Ele age mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Isso não significa que devemos ser passivos ou indiferentes. Não, fé também é ação. Fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Se você acredita que Deus pode restaurar sua vida, então comece a agir de acordo com essa crença. Comece a dar passos na direção que Ele te guia, mesmo quando não vê o caminho inteiro à sua frente. Abraão, o pai da fé, nos dá um exemplo poderoso. Ele recebeu uma promessa de Deus de que seria o pai de muitas nações, mas aos 100 anos ele ainda não tinha filhos. Mas Abraão confiou em Deus. Ele não se voltou para a dúvida, mas creu nas promessas do Senhor. Em Romanos 4:20 e 21, Paulo escreve que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que aquilo que Deus havia prometido também era poderoso para cumprir. Abraão não entendeu o processo, mas confiou no resultado. Assim como Abraão, você não precisa entender todo o processo. O que você precisa entender é que Deus é fiel. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele não vai deixar você desamparado. Deus tem poder para cumprir sua palavra e Ele já venceu o mundo. O que você está enfrentando agora, mesmo que seja uma luta imensa, não pode te derrotar, porque a vitória já foi conquistada por Cristo. Fé é saber que Deus vai agir, mesmo quando não vemos a ação imediata. Lembre-se de que as maiores vitórias de fé na Bíblia não aconteceram no instante em que a oração foi feita, mas na perseverança em continuar crendo, mesmo quando parecia que não havia resposta. A fé é, antes de tudo, uma decisão de confiar. A fé também é um escudo de proteção. Efésios 6,16 fala sobre o escudo da fé, que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você escolhe viver pela fé, você se coloca sob a proteção divina. O inimigo vai tentar te desviar, vai tentar plantar dúvidas e medo em seu coração. Mas a fé em Cristo é o escudo que te protegerá. Quando você declara que confia em Deus, você está afirmando que não importa o que aconteça ao seu redor. Você se mantém firme, porque Deus está contigo. Quando a tristeza vier, quando o medo tentar invadir o seu coração, lembre-se de que a fé em Deus vai te sustentar. Não é uma fé cega, mas uma fé fundamentada na verdade de que Deus é fiel. Deus nunca falha e Ele não falhará com você. Então, querido escolhido, levante-se em fé. Acredite nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecer desmoronar.
A fé é a chave que abre portas impossíveis, que move montanhas e que traz a vitória para a sua vida. Deus vai agir a seu favor, porque Ele é fiel e poderoso. Amado de Deus, sei que muitas vezes você se encontra questionando o silêncio de Deus em meio às lutas que está enfrentando. Pode parecer que Ele está distante ou que não está vendo o que você está passando, mas eu te digo, com toda a certeza, que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Quando você olha ao redor e tudo parece caótico, quando os caminhos parecem incertos e você se sente perdido, é justamente aí que Deus está agindo nos bastidores, preparando algo grandioso para você. Deus não é um espectador distante, que apenas observa nossas lutas de longe. Não, Ele é um Pai amoroso que está profundamente envolvido em cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando não podemos perceber, Ele está lá, guiando nossos passos e nos moldando para cumprir o propósito que Ele planejou para nós desde o início. A Bíblia nos diz, em Romanos 8:28, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que não importa o que você esteja passando, Deus está usando todas as coisas, boas ou ruins, para o seu bem. Às vezes, em meio ao sofrimento, podemos sentir que Deus nos abandonou. O desespero pode fazer com que duvidemos da sua presença. Mas eu te convido, querido, a olhar para a vida de José, filho de Jacó. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e por muitos anos pareceu estar completamente esquecido. Mas, na verdade, Deus estava trabalhando em sua vida o tempo todo. Mesmo quando José não entendia, Deus estava preparando-o para uma posição de liderança que salvaria muitas vidas. José não viu o plano de Deus imediatamente. Ele teve que confiar que mesmo quando tudo parecia errado, Deus estava no controle. O mesmo se aplica a você. Deus não precisa que você veja o plano completo agora. Ele precisa que você confie nele, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. O silêncio de Deus não é um sinal de ausência. Ele está trabalhando, moldando, preparando você para a vitória. Quando olhamos para a história de Davi, vemos um homem que foi ungido como rei ainda jovem, mas passou anos fugindo e sendo perseguido antes de tomar o seu trono. Em muitos momentos, ele poderia ter se questionado sobre o que Deus estava fazendo. Ele até escreveu no Salmo 13:1, "Até quando, Senhor, me esquecerei de ti para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Davi sentiu-se abandonado, mas mesmo assim, ele manteve sua confiança em Deus, sabendo que mesmo nos períodos de silêncio, Deus estava trabalhando em sua vida. Assim é com você. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando no seu coração e na sua situação. Deus não está em silêncio por não se importar com você, mas porque Ele está preparando o que vem a seguir. Ele está te moldando e te conduzindo ao propósito que Ele tem para a sua vida. Em Isaías 55:9, lemos que "Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos." Quando você não entende o porquê da situação que está vivendo, lembre-se, os caminhos de Deus são mais elevados. Ele vê o que você não pode ver. Ele sabe o que você ainda não sabe. E o melhor de tudo é que no devido tempo Ele se revelará a você, mostrando o grande propósito que está sendo cumprido. Deus nunca fica parado em relação à sua vida. Mesmo nos momentos de silêncio, Ele está agindo. Ele está trabalhando em seu caráter, em sua paciência, em sua confiança. E quando o momento certo chegar, Ele vai revelar a sua obra completa. Você não pode ver agora, mas Ele está construindo algo eterno e glorioso através de cada desafio que você está enfrentando. Lembre-se de que os tempos de silêncio não são tempos de inatividade de Deus. Mesmo quando você não vê nada acontecendo, Deus está no controle, trabalhando em cada detalhe.
Ele tem a visão completa e você só precisa confiar em sua perfeita sabedoria e timing. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que, não importa o que você enfrente agora, Deus está completando sua obra em você e Ele a levará até o fim. Enquanto isso, o que você precisa fazer é confiar. Não importa se você está na tempestade ou no silêncio. Deus está contigo. Ele nunca se esqueceu de você. Mesmo quando o caminho parece escuro e sem direção, Ele está guiando cada um dos seus passos. Ele é fiel para cumprir as promessas que fez a você. O que parece ser um momento de luta, na verdade, é um tempo de preparação para o que Ele vai fazer em sua vida. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Ele está transformando as circunstâncias difíceis para te fortalecer, te amadurecer e te preparar para algo muito maior. Confiar nele é o que você deve fazer agora, porque Ele é aquele que já tem a vitória preparada para você. Amado de Deus, você já parou para pensar na grandiosidade da promessa que Ele tem para você? Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando a dor e a luta parecem sem fim, é essencial que você lembre da promessa eterna que Deus preparou para os seus escolhidos. A Bíblia nos ensina que a nossa vida aqui na terra não é o fim, mas um começo que nos leva à Nova Jerusalém, onde viveremos em paz, em plena comunhão com Deus e sem mais sofrimento. É difícil entender, eu sei. Às vezes, nos vemos tão envolvidos pelas dificuldades do presente que esquecemos que, embora a dor seja real, ela é temporal. A promessa de viver com Cristo na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor nem tristeza, onde o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, é uma realidade garantida para todos os que confiam em Jesus. Em Apocalipse 21:4, a palavra de Deus nos diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso, querido, não é uma metáfora, é uma promessa de Deus. Em Cristo, o sofrimento tem um fim, a dor tem um fim, o choro tem um fim, e o que nos espera na eternidade é algo muito melhor do que podemos imaginar. A Nova Jerusalém, a cidade santa onde viveremos para sempre com Deus, não é um conceito distante, nem algo para se pensar apenas no final da vida. Não, a promessa da Nova Jerusalém começa agora, enquanto vivemos e caminhamos na fé. Ela é a nossa esperança viva, a certeza de que, apesar das dificuldades da vida, há um futuro glorioso nos aguardando. Quando você olhar para o sofrimento, lembre-se, a dor de agora não é nada comparada à glória que Deus tem preparado para você. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve: Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as tribulações. Não se engane, a dor que você sente agora é real, mas não tem poder sobre você quando você lembra da promessa eterna de Deus. A dor do presente é passageira, mas a glória que está por vir é eterna. Às vezes, é difícil manter a perspectiva correta quando estamos no meio da luta. O dia a dia traz preocupações, desafios, e temos que lidar com o que parece ser um mar de dificuldades. Mas, querido, a promessa de Deus para você é muito maior do que qualquer desafio que você enfrente aqui. A Nova Jerusalém é o seu destino final. Ela é o lar eterno de todos os que pertencem a Cristo e é onde finalmente experimentaremos a paz completa, a alegria eterna e a presença de Deus, sem barreiras, sem medo, sem dor. O que é a Nova Jerusalém? Não é apenas um lugar físico, mas uma realidade espiritual onde a presença de Deus é total e absoluta. É um lugar onde a redenção será completa. O pecado não terá mais domínio sobre nós, e as marcas da dor e da luta desaparecerão para sempre.
O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, será a nossa luz e estaremos em sua presença para sempre. No entanto, essa promessa não é apenas para depois que passarmos dessa vida. A promessa de viver com Cristo em paz e sem dor começa aqui e agora, porque mesmo em meio ao sofrimento, Deus já nos dá o penhor da sua presença. Ele nos fortalece com sua paz, nos sustenta com sua graça e nos prepara dia após dia para a glória que está por vir. Em João 14, 2-3, Jesus nos disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Jesus está preparando um lugar para nós. Ele está preparando a nova Jerusalém, onde viveremos com Ele para sempre, livres de dor, de tristeza e de sofrimento. E o melhor de tudo isso é que enquanto esperamos, Deus está conosco. Ele não nos deixou sozinhos nesta jornada. O Espírito Santo habita em nós e nos dá força, consolo e esperança. Enquanto aguardamos a manifestação completa da Nova Jerusalém, o Espírito Santo é o penhor de nossa herança, nos guiando e nos capacitando para viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é a nossa garantia de que um dia veremos a glória de Deus revelada em sua totalidade. Querido, a dor de hoje não se compara à alegria que virá. O sofrimento de agora não se compara com a paz que viveremos na presença de Deus. A Nova Jerusalém é o nosso futuro e ela será mais maravilhosa do que podemos imaginar. Nos momentos de tristeza, olhe para essa promessa. Nos momentos de luta, olhe para o que Deus preparou para você. O sofrimento vai passar e a glória de Deus será revelada. Você está sendo preparado para isso. Deus está usando cada momento difícil, cada lágrima, cada luta para te moldar e te tornar mais parecido com Cristo. Ele está preparando você para um futuro eterno de paz, alegria e comunhão plena com Ele. A promessa da Nova Jerusalém é real e ela é sua. O Senhor te chama a confiar nele, a esperar com esperança viva, sabendo que o melhor está por vir. O sofrimento de agora não tem comparação com a glória que está guardada para você. Mantenha os olhos fixos nas promessas de Deus e siga em frente com confiança, sabendo que Ele te conduz até o final dessa jornada, para que você possa viver eternamente com Ele. Escolhido de Deus, hoje é um dia especial, porque Deus quer te revelar algo profundo. A esperança que você tem em Cristo não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade transformadora que começa agora. Eu sei que você passou por momentos difíceis, momentos que pareceram insuportáveis, e eu sei que o cansaço, a dor e a tristeza têm sido grandes companheiros em sua jornada. Mas eu te digo hoje, com toda a autoridade que Deus me dá, você vai vencer. Deus tem algo maravilhoso preparado para você, algo que vai além do que você imagina. O sofrimento, a luta, as dificuldades são temporárias e elas não podem, de maneira nenhuma, te impedir de experimentar o que Deus tem guardado para você. A Bíblia nos ensina em Romanos 8,18 que as aflições do presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. Cada lágrima, cada noite sem descanso, cada dor que você sente está sendo transformada em algo que Deus usará para te aproximar dele e para te levar à glória. Eu sei que muitas vezes o caminho parece escuro, sem fim, e você se sente esgotado, cansado, sem forças para continuar. Mas a verdade é que Deus está contigo a cada passo, sustentando você, guiando você e te preparando para um futuro glorioso. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo nos lembra que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as tribulações. Não importa o quanto você esteja sofrendo agora, essa dor tem um fim
e a glória de Deus será revelada em sua vida de uma maneira tão poderosa que você nunca mais se lembrará da tristeza que agora carrega. Agora, escolha viver com a esperança viva. Mesmo quando tudo ao seu redor parece ruir, quando você sente que não tem forças, olhe para Cristo. Ele é a sua rocha, Ele é a sua fundação firme. Ele nunca falhou e nunca falhará com você. Lembre-se de que o futuro que Deus preparou para você é cheio de paz, alegria e felicidade. Esse é o destino de todos os que se entregam a Ele, que confiam nele, que permitem que Ele seja o Senhor de suas vidas. Não olhe para o presente como o fim de sua história. O que você está vivendo agora não é o fim. O sofrimento que você enfrenta não define quem você é. Quem você é, escolhido de Deus, é alguém amado, escolhido e com um propósito eterno em Cristo. Deus preparou algo muito maior para você. O que você está vivendo agora é apenas um capítulo da sua história. E a verdadeira história, aquela que Deus escreveu para você, é gloriosa, é cheia de vitórias, de paz e de felicidade. Eu sei que muitas vezes o medo e a ansiedade tentam te dominar. O medo de não conseguir, de não ser suficiente, de não ver a solução que você tanto espera. Mas Deus te chama para confiar nele, para descansar na sua soberania. Quando você colocar a sua confiança em Cristo, você encontrará uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que vai além das circunstâncias, uma paz que não depende do que acontece ao seu redor, mas do que Deus já fez por você e do que Ele ainda vai fazer. Lembre-se de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, já venceu o mundo. Ele já venceu a morte, o pecado e todas as forças que tentam nos destruir. E em Cristo, você também é mais do que vencedor. O que você enfrenta agora não tem poder sobre você, porque o poder de Cristo em você é maior do que qualquer desafio, qualquer luta, qualquer dificuldade. Eu sei que a estrada às vezes parece longa, cheia de pedras, cheia de espinhos. Mas, querido, Deus está com você em cada passo. Ele não te abandonou e nunca te abandonará. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez a você. Em Deuteronômio 31:6, ele nos assegura: sejam fortes e corajosos, não temam, nem fiquem apavorados, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não importa o que você esteja passando, Deus está ao seu lado e Ele não vai te deixar desamparado. Agora, olhe para o futuro com confiança. O melhor está por vir. Não olhe para trás, não se prenda ao que passou, porque Deus tem um futuro glorioso para você. A vitória já é sua. O Senhor tem preparado algo que vai te surpreender, algo que vai te alegrar de uma maneira que você nunca imaginou. A alegria que você vai sentir no futuro será infinitamente maior que a dor que você sente agora. O Senhor vai restaurar tudo o que foi perdido e vai te dar algo muito melhor, muito mais grandioso, muito mais glorioso. A paz que você tanto busca já está em Cristo. Quando você se entregar totalmente a Ele, quando você confiar em sua fidelidade, você vai experimentar uma paz que vai te preencher por completo. Uma paz que vai além do que as palavras podem expressar. Você vai experimentar uma alegria que vem de dentro, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Agora, eu te convido a levantar a cabeça, a andar com confiança, sabendo que o Senhor vai cumprir suas promessas. O seu futuro em Cristo é de vitória, é de paz, é de felicidade. O melhor está por vir. E mais, querido, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Há alguém ao seu redor que precisa dessa esperança, dessa paz, dessa confiança em Deus? Envie esse vídeo ou compartilhe essas palavras com quem você sabe que está enfrentando desafios. Vamos juntos espalhar a esperança de que Deus nunca falha e que a vitória em Cristo é certa. E eu quero saber de você. Deixe um comentário abaixo.
dizendo qual promessa de Deus você está segurando com fé. O que mais você precisa de oração neste momento? Compartilhe sua jornada conosco, porque juntos, em comunidade, vamos apoiar uns aos outros e orar uns pelos outros. Levante-se com confiança. Deus está te conduzindo a um futuro glorioso. O sofrimento não dura para sempre. Você vai viver a promessa que Deus tem para você e será mais feliz do que jamais imaginou.